Estávamos a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, eu aqui com o Ricardo Jorge Pinto, e a falarmos da necessidade deste homem ser um homem muito inteligente, todos nós sabemos, e depois de um tempo de crispação, de um tempo de austeridade, de uma imagem austera que o próprio Cavaco Silva tinha e sempre teve. Sim. Vem Marcelo Rebelo de Sousa com o seu contrário, com os afetos, não é? Eu faço analogia com aquilo que aconteceu em 1995, quando Cavaco Silva abandonou o lugar de primeiro-ministro, terminou o terceiro mandato, aliás, segunda maioria, e foi substituído por António Guterres, que se chegou exatamente com um discurso semelhante ao que Marcelo Rebelo de Sousa agora está a utilizar enquanto Presidente da República eleito. Os afetos, a proximidade às pessoas, puxar à emoção mais do que à razão. Um homem cuja razão comanda a vida dele. Mas que percebe que neste momento as pessoas, um pouco saturadas dessa imagem rígida de Cavaco Silva, com um Parlamento com um equilíbrio que não é consensual, com um governo que está agora a precisar de legitimidade e de uma legitimidade que não veio diretamente das urnas, porque o Partido Socialista não ganhou as eleições, mas que vem de uma maioria que à esquerda, isto é, nos antípodas do seu quadro ideológico, precisa também de encontrar alguém que tenha essa capacidade de sustentação do argumentário, não pelo lado estritamente político-racional, mas por um lado mais político-emocional. E é isso que Marcelo Rebelo de Sousa explorou muito bem ao longo da campanha eleitoral e, aparentemente, quer pela escolha das pessoas que o estão a rodear, quer pelo registro que tem tido nestes dias anteriores à sua tomada de posse, está por esse caminho. Dizias-me há pouco, ele teve muito tempo a pensar bem nas pessoas, e é verdade, ele é um homem que não faz nada sem pensar muito bem. A verdade é que há aqui uma juventude no seu staff e uma certa irreverência no seu staff, não deixando de existir inteligência que se nota, não é? Contrapondo com um Conselho de Estado que, na verdade, é muito tradicional e aí até muito pouco surpreendente, com as figuras que nós conhecemos de há muito e que, eventualmente, qualquer outro presidente eleito, eventualmente, teria ido buscar. Mas, depois, por contraponto, vai buscar uma equipa que lhe é mais próxima de conselheiros, de assessores, que faz uma ruptura com aquilo que era as escolhas até agora e, por outro lado, faz também uma renovação geracional. E, portanto, ele joga em todos estes tabuleiros, percebendo, exatamente por causa dessa maturação a que ele foi dedicando todas estas ações, manobras, gestos. Ele quer gente à volta dele que lhe chama a atenção para coisas que lhe possam estar a escapar devido à geração a que pertence. Exatamente. Não é? Percebendo que essa sensibilidade que lhe falta daquelas que é agora chamada a geração net, isto é, a geração que está a crescer com os computadores e com a internet, da mesma maneira que a nossa cresceu com a televisão e que tem, por isso, uma maneira de pensar diferente, tem, por isso, opções distintas, tem, por isso, até uma forma de se interligar e de comunicar entre si muito diferente das gerações a que nós pertencemos e àquele, por maioria de razão, também pertence. E, portanto, ele percebe que tem que ter uma espécie de sondas nesses setores fundamentais da sociedade e, por outro lado, percebe também que o seu registro não pode ser esse registro mais formal, mais rígido, porque isso as pessoas já tiveram ao longo dos últimos 10 anos e, aparentemente, até olhando para os índices de popularidade, nem sequer ficaram muito agradados com esse mesmo registro. E é um registro onde ele se move muitíssimo bem. Claro. Curiosamente, ele parece viver do improviso, mas tenho um colega meu que dizia que o improviso é aquele que está melhor preparado. O melhor improviso é aquele que foi melhor preparado. Claro. E ele funciona muito neste sentido. Sim. Tudo o que ele faz foi muito estudado, apesar de parecer improvisado. E aí vem a experiência dele enquanto professor. Os professores têm exatamente que fazer isso. Isto é, um bom professor é aquele que chega à sala de aula e que parece que as ideias lhe vão surgindo, mas que, na verdade, no dia anterior esteve a preparar aquela aula à exaustão, palavra a palavra. E até os gags, até as brincadeiras. Até as pequenas brincadeiras, que depois quem repete porque reprova vai percebendo que aquilo está lá já naquele sítio certo, são as mesmas. E Marcelo Rebelo de Sousa tem todos esses truques adquiridos ao longo de décadas em que, nas salas de aula da Faculdade de Direito, foi adquirido
adquirindo essa mesma experiência. E tem também o know-how de um político que conhece muito bem os bastidores, chama por tu muitas das figuras e dos protagonistas fundamentais do cenário político atual, tem um bom relacionamento com o primeiro-ministro António Costa, que vem de trás e que ele certamente vai agora querer capitalizar, faz pontes com um setor que neste momento está desconfortável com a atual situação política, PSD, CDS, à direita, e ao mesmo tempo piscou o olho claramente sempre à esquerda, começou logo a fazê-lo durante a campanha, quando disse que queria estabilidade política e, portanto, desmontando imediatamente a possibilidade que alguns acalentavam de ele poder retirar o tapete a António Costa neste momento crítico da sua arrancada para uma legislatura que já se percebeu que não vai ser fácil. É isso que eu te pergunto agora. Passando todo o estado de graça, passando toda a capacidade de sedução, no sentido lato que Marcelo Rebelo de Sousa tem e teve para chegar à presidência da República, depois vai chegar um momento em que vai ser preciso tomar posições. E tomar posições, muitas vezes, se calhar não consentâneas com a maioria. É verdade. Marcelo Rebelo de Sousa vai cair na tentação de imaginar o que é a maioria e fazer sempre o que imagina que é a maioria, ou vai seguir exatamente aquilo que ele considera ser o correto para o momento que está a viver? Não sei responder porque ele é imprevisível. Outra característica que ele tem também é, de a certa altura, fazer exatamente o oposto daquilo que nós achávamos que ele ia fazer. E essa, como tu sabes, é outra das características dos sedutores. Os sedutores seduzem também, muitas vezes, por serem capazes de surpreender com alguma coisa. E Marcelo Rebelo de Sousa já deu a entender isso em vários momentos, é capaz dessas surpresas, para o bem e para o mal. Recordo, por exemplo, era ele líder do PSD, tinha um bom entendimento com o CDS, naquilo que parecia ser uma aliança que tinha muito espaço para andar, e a certa altura... E acabou como acabou. Acabou da maneira mais surpreendente e até mais penalizadora que se pode imaginar para ambos os partidos, e em particular para o seu. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, desse ponto de vista, é sempre um joker no baralho, pode sair alguma coisa dali. Eu diria, se permitisse um conselho a António Costa, que nunca durma sossegado com MarceloRebelo de Sousa. António Costa é suficientemente inteligente também para saber isso. Eu penso que sim, eu penso que ele o conhece bem e sabe disso. Muito experimentado na política. Agora, também é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa é um institucionalista, apesar de tudo, e, portanto, percebe que também o lugar que ele neste momento ocupa não é compatível com alguns golpes de asa que ele estava habituado a dar na sua vida política, nomeadamente quando foi líder do PSD, e que agora não pode repetir, tendo em conta aquilo que é o peso, a gravitas do cargo que ele está a ocupar. Mas não terá a tentação desses golpes de asa? Certamente que terá sempre, e vai fazer porque é um homem muitas... que precisa disso para viver. Precisa disso, e também já percebemos que ele não está a fazer isto por sentido de missão, ele tira também prazer disto, certamente, muito, e vai querer... Nota-se isso, e vai querer ao longo destes 5 anos, e eu também acredito que fará apenas um mandato, é uma intuição que eu tenho, mas ao longo destes 5 anos ele vai querer também ser ele próprio, e ser ele próprio é tirar prazer de muitas situações, de muitos gestos, de muitas atitudes, que eventualmente, em alguns casos, não estarão escritos nos livros de protocolo da Presidência da República. Vai ser pelo menos muito interessante para seguir do ponto de vista jornalístico, não é? Sim, do ponto de vista jornalístico, certamente, até porque ele também não vai resistir à sua tentação de analista, e em alguns momentos vai querer analisar aquilo que ele próprio está a fazer, e tenho uma enorme curiosidade de ver os discursos que ele estará neste momento a preparar, e certamente que já tem alguns escritos, de resto já começou até a anunciar quais eram aqueles a que ele estaria a dar mais atenção, e a semiótica, a intertextualidade daqueles discursos vai ser muito interessante de compreender, perceber o que é que está ali nas entrelinhas, e o que estará nas entrelinhas é aquilo que ele, enquanto analista, sabe que não pode dizer, porque agora é Presidente da República, mas quer dizer para quem o vai entender, e quem o vai entender são nós que estamos aqui nesta mesa e que vamos querer certamente perceber que mensagens é que Marcelo Rebelo de Sousa em determinados momentos estará a dar. Que mensagens subliminares estará a dar? Porque vai dar muitas, certamente. Vai haver uma espécie de duplo registro. Vai haver o registro que está escrito, institucional, e depois vai haver o registro que nós percebemos que está nas entrelinhas, que certamente ele vai querer fazer passar nas conversas de bastidor, que nós sabemos que os Presidentes da República têm, e em particular naquelas reuniões semanais que ele terá com António Costa. Mas aqui, Marcelo, também, de acordo, estamos a olhar para as personalidades, claro, né? Para claro. A forma de estar, de ser das personalidades de Cavaco Silva, é um homem muitíssimo mais reservado, claro. E, portanto, será um homem muitíssimo mais...
com certeza, muito mais reservado com o seu próprio staff, por exemplo, Sim. do que Marcelo Rebelo de Sousa, Claro. devido às suas características pessoais. Mais Portanto, convencional, mais formal também. Eu acho que esse vai ser um dos aspectos que vai fazer diferença. Marcelo Rebelo de Sousa dificilmente vai estar apenas à espera daquelas reuniões formais em que as pessoas são convocadas para o Palácio de Belém, para serem ouvidas pelo Presidente da vai República. pegar no telefone e vai falar com elas e vai A tirar qualquer hora do dúvidas. dia ou qualquer hora da noite, se bem o conhecemos. Às 4 da manhã, alguém terá um telefonema de Terá um telefonema Marcelo. com ele com uma dúvida existencial ou com um problema político complicado para resolver. E vamos ver qual é que é a eficácia disso. Depende muito também dos seus interlocutores e da maneira como eles saberão lidar com esses aspectos, porque há políticos que depois reagem mal a essa postura e há outros que têm uma enorme capacidade de adaptação e poderão tirar enorme proveito desse posicionamento. Nesse aspecto, temos um primeiro-ministro que, pelas suas características, a priori Lidará bem com funciona bem com Funciona bem. o Presidente da República. Ao contrário não de é? Pedro Passos Coelho, enquanto líder da oposição, que eu acho que terá mais dificuldade em lidar com isso. Eu acho que Pedro Passos Coelho é quem neste momento está numa situação mais difícil, tendo em conta o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa e a forma como o Marcelo chegou à presidência da República. Pelo seu perfil, porque claramente Pedro Passos Coelho é mais formal que Marcelo Rebelo de Sousa, mais rígido. Institucional. Depois, também pelo posicionamento. Marcelo Rebelo de Sousa vem do seu quadrante político e, portanto, não vai querer dar em nenhum momento a ideia de que está a satisfazer aquilo que é uma determinada necessidade do líder da oposição apenas porque o líder da oposição é do partido que ele próprio já liderou. E ele vai querer fazer essa ruptura e essa necessidade de separação. Está feita essa ruptura, não está? Eu penso que o sim. país já percebeu essa ruptura. Eu penso que sim agora, mas como tu dizias e muito bem, vem agora a realpolitik, não é? Vem a política real quando passar a tal estado de graça, porque isso é outra coisa que também sabemos, e eu acho que a expressão que tu usaste é muito boa, do sedutor. Um sedutor não pode seduzir ao longo da vida toda. Um sedutor tem o momento da sedução e depois é preciso que o amor surja depois da paixão. E falta saber como é que Marcelo Rebelo de Sousa lidará com esses momentos e depois também de que forma é que ele é capaz de fazer a separação das águas relativamente àquilo que é a postura dos outros intervenientes político-partidários, nomeadamente aqueles que lhe são mais próximos ideologicamente, seja Assunção Cristas, seja muito e particularmente Pedro Passos Coelho, que de resto nunca teve um bom relacionamento com Marcelo Rebelo de Sousa e que, portanto, Falaste também... em Assunção Cristas, ela será eleita futura presidente do CDS-PP, já no próximo fim de semana. Qual é a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e a liderança do CDS, agora que Paulo Portas não está Sim, no CDS? essa é uma vantagem. Seria tremendamente difícil. Houve uma estação de televisão que passou uma pequena reportagem sobre os bastidores da campanha, em que quando Paulo Portas estava a falar na noite eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu, mesmo sabendo que havia câmaras a filmá-lo, a fazer comentários ao que Paulo Portas dizia. E o comentário dele, história muito longa, é muito impossível, longa, não é? de muitos casos e extremamente crítico. Marcelo Rebelo de Sousa é muito crítico da atitude e da personalidade de Paulo Portas, eventualmente porque são parecidos. São muito parecidos, exatamente. E isso cria sempre atritos. Eu acho que a Assunção Desde Cristas... a Vichy Soares, não é? E esse foi o exemplo mais flagrante da espécie de traição de uma conversa em off. Mas eu acho que Assunção Cristas, até pelo percurso que está a fazer de distanciamento da anterior liderança do CDS e em particular da sua postura enquanto ministra de Pedro Passos Coelho, esse é um problema que ela vai ter que resolver, eventualmente se colocará num circuito de gravitação à volta de Marcelo Rebelo de Sousa mais fácil do que de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho eu diria, de todos os intervenientes, colocando também os mais líderes... sai a perder? Não sei se é o que mais sai a perder, é o que vai ter vida mais difícil, é aquele que vai ter que se esforçar mais por ter um relacionamento em que a figura do Presidente da República não o prejudique e, pelo contrário, até o beneficie naquilo que é também uma tarefa extremamente difícil, que é de fazer a oposição a um governo que está, neste momento, a reverter muitas das suas normas, mas que, ao mesmo tempo, não quer mostrar que é igual àquele que esteve a governar, porque, caso contrário, o eleitorado vai achar mais simpáticas muitas destas medidas que António Costa está a tentar trazer do que aquilo que é o seu próprio programa político. Ricardo, foi um gosto ter-te aqui. Igualmente. Boa Até à tarde, próxima. obrigado. Obrigado.